Essa história não é só para ouvir, é para sentir. Se abra por alguns minutos e deixe a mensagem tocar você. Capítulo 1 O chamado do Curupira. A madrugada ainda engatinhava quando Cauê abriu os olhos. A floresta amanhecia devagar, como quem espreguiça depois de um sonho profundo. Entre as árvores gigantes, a névoa rastejava como um véu branco, cobrindo o chão com um silêncio sagrado. O menino respirou fundo. Aquele era o cheiro de casa, mistura de terra molhada, folhas esmagadas e vento úmido. Ele se levantou da rede que ficava presa entre duas samaúmas enormes. Antes mesmo de tocar os pés no chão, ouviu algo diferente. Um estalo breve, um sussurro abafado e então pegadas. Pegadas pequenas, rápidas e viradas ao contrário. Cauê sorriu. Curupira, já começou o seu dia bagunçando o meu sossego? O menino seguiu as pegadas. Elas serpenteavam como pistas de um jogo entre raízes e arbustos. O silêncio matinal logo foi tomado por um cheiro quente, como se madeira estivesse queimando por perto. Assim que Cauê atravessou um tronco caído, uma explosão de luz alaranjada surgiu bem na sua frente. "Bu!" gritou uma voz. O menino deu um pulo para trás. "Curupira!" Ele riu. "Você nunca chega como uma pessoa normal?" De dentro das chamas que não queimavam, saía o guardião da floresta. Pequeno, cabelos acesos como fogo vivo, dentes afiados e pés virados para trás. Ao seu lado, um caititu brilhava com o mesmo tom incandescente. "Se eu chegasse normal, você não teria graça, Cauê", disse o Curupira piscando um olho. "A floresta anda agitada. Preciso de você." Cauê franziu o senho. "O que houve?" O Curupira soprou uma labareda verde para o alto. A chama se transformou numa imagem flutuante, dois homens andando pela mata, carregando facões e sacos. "Caçadores", disse o Curupira com voz grave. "Vieram antes e voltaram. E desta vez trouxeram laços, armadilhas e cheiro de ganância." Cauê sentiu o peito apertar. Ele já vira animais machucados, presas abandonadas, ninhos destruídos. Aquilo ardia mais que fogo. "O que você precisa que eu faça?" O Curupira sorriu um sorriso torto e travesso, mas cheio de confiança. "Correr comigo. Confundir os caminhos. Fazer a floresta mudar de lugar." Ele estalou os dedos. O caititu flamejante bufou, abrindo um rastro de fumaça brilhante. "Vamos?" perguntou o guardião. Cauê não hesitou. Correu ao lado do Curupira, desviando das raízes como se conhecesse cada uma delas desde sempre. O ar queimava ao redor do pequeno ser, mas Cauê já estava acostumado. Logo encontraram os caçadores. Dois homens barbudos. Um deles arrastava um saco onde algo se mexia, talvez um tatu, talvez um filhote de paca. O Curupira rangeu os dentes. Eles machucaram de novo. "Não vou deixar." Cauê colocou a mão no ombro do amigo. "Vamos espantá-lo sem machucar ninguém, como da última vez." O Curupira bufou, mas concordou. Começou ali uma dança entre homem e magia. Cauê escalou uma árvore, subiu ao topo e assobiou. Seu assobio ecoou como o rugido de uma onça pintada. Os caçadores empalideceram. "Eu ouvi isso", disse o mais velho. Parece onça grande", murmurou o outro. O Curupira então correu em círculos, tão rápido que suas chamas deixaram trilhas de fogo verde. De repente as árvores parecem se mover, os caminhos se embaralharam, os galhos se fecharam. Sempre acho que essa mata é amaldiçoada", disse o mais novo, tremendo. "Cala a boca e anda", respondeu o outro. Mas não havia mais andar. Cada passo que davam voltava ao mesmo lugar. Cada curva levava ao início. Era como se a floresta brincasse com eles. Cauê saltou para o chão e assobiou de novo. Agora o som imitava o rugido de uma mãe onça protegendo filhotes. O chão tremeu um pouco, efeito do Curupira, claro, e os homens não pensaram duas vezes. Largaram o saco, jogaram os facões, gritaram desesperados e fugiram para fora da mata como se fossem perseguidos pelo próprio espírito da selva. O silêncio voltou. O Curupira estalou os dedos e o saco se abriu. Um pequeno tatu-bola rolou para fora, olhou para eles e saiu correndo com as perninhas curtas. "Conseguimos", disse Cauê, orgulhoso. O Curupira colocou a mão de fogo na testa do menino. "Não queimou, nunca queimava. A floresta confia em você, Cauê. Mais do que confia em mim às vezes." O menino piscou, surpreso. "Eu só faço o que é certo." "É por isso mesmo", respondeu o Curupira. Seu corpo começou a se desfazer em chamas esmeraldas. O certo nem sempre encontra quem tenha coragem de fazer. Antes de desaparecer por completo, ele disse: "Te vejo quando a mata precisar."
E ela sempre precisa. E sumiu, deixando apenas cheiro de madeira quente e uma trilha de folhas que brilhavam como brasas apagando devagar. Cauê ficou ali por um momento, sentindo a brisa fria que sempre vinha depois de algo mágico. Ele sabia, aquele era apenas o primeiro chamado. A floresta tinha mais histórias para contar, e ele era parte de todas elas. Se esta história tocou você de alguma forma, curta o vídeo para apoiar o canal. Inscreva-se no Toque de Fada para receber novas histórias de superação e lições de vida. Compartilhe com alguém que precisa de um pouco de luz hoje. Cada curtida, inscrição e compartilhamento ajuda essas histórias a alcançarem mais pessoas que precisam ouvir exatamente essa mensagem. Um toque de magia pode transformar o cotidiano. Capítulo 2 – A Sereia do Rio Negro. O sol já estava alto quando Cauê decidiu caminhar até o Rio Negro. A floresta estava viva, araras gritavam nas copas, macacos prego brincavam em galhos flexíveis, e o vento carregava cheiro de frutas maduras. Era um daqueles dias em que a selva parecia conversar com ele. O caminho até o rio era estreito e úmido. O chão afundava levemente sob seus pés, e a névoa fina que surgira depois da manhã ainda se agarrava às raízes. O menino gostava da sensação de frescor quando se aproximava da água. Era como se o próprio rio respirasse e ele sentisse aquele sopro. Quando chegou à margem, a superfície estava tranquila, escura, refletindo o céu como um espelho profundo. Cauê mergulhou sem pensar duas vezes. A água fria abraçou seu corpo, lavando o cansaço da aventura com Curupira. Nadou até o meio, deixando-se boiar, olhando para a copa das árvores que cercavam o rio como muralhas verdes. Foi então que sentiu um tremor suave, como se algo enorme se mexesse lá no fundo. Cauê endireitou o corpo na água e olhou ao redor. Tudo estava calmo demais. Nem um peixe saltava, nem um pássaro cantava. O silêncio era tão profundo que parecia ter peso. "Tem alguém aí?" perguntou ele, sentindo um frio subir pela espinha. A água ao seu redor começou a formar pequenos círculos como se estivesse vibrando. Cauê arregalou os olhos. Uma figura começou a emergir lentamente, movendo a água com uma graça que não parecia humana. Primeiro surgiu um rastro de cabelos longos, tão escuros que brilhavam azul à luz do sol. Depois, um rosto sereno, com olhos verdes como folhas recém-nascidas. E então o corpo, metade mulher, metade peixe com escamas que reluziam como se guardassem estrelas capturadas. "Não tenha medo, menino da mata", disse ela com voz que parecia ser feita da própria correnteza. "Sou Yara." Cauê sentiu seu coração bater mais rápido. "A Yara do rio? A sereia?" Ela sorriu, e o rio inteiro pareceu sorrir junto. "Sim, e eu te observei desde pequeno. Você não teme a floresta nem o que nela vive. Por isso vim até você." Ela fez um gesto suave com a mão, e a água sob seus pés brilhou. "Hoje preciso da sua ajuda." Cauê nadou um pouco mais perto, cauteloso. "O que houve?" Yara apontou para o fundo escuro do rio. "Um peixe-boi", disse ela. "Jovem demais para nadar sozinho. Ficou preso em uma rede abandonada. Ele está se afogando devagar, e não consigo tocá-lo sem que ele se assuste ainda mais." Cauê olhou para a água profunda e sentiu o peso da responsabilidade. "Eu vou", disse sem hesitar. "Me mostre onde ele está." Yara mergulhou, e seus cabelos formaram um rastro brilhante que guiava Cauê. O menino prendeu a respiração e mergulhou atrás dela. A água ficou mais fria conforme desciam. A luz diminuía, e tudo se tornava um azul escuro quase sólido. Então ele viu um peixe-boi jovem, preso em uma rede de nylon enrolada nas nadadeiras. Ele lutava, cansado, soltando bolhas de desespero que subiam devagar. Cauê nadou até ele, tocando sua pele macia com cuidado. "Calma, eu tô aqui", sussurrou, mesmo sabendo que a voz se perdia na água. O peixe-boi relaxou um pouco, como se reconhecesse nele algo familiar. Com dedos ágeis, Cauê começou a desfazer os nós da rede. Era difícil, o nylon cortava sua pele, e a escuridão dificultava a visão. Yara nadava ao redor, iluminando o fundo com o brilho suave de suas escamas. Depois de longos minutos, o último nó se soltou. O peixe-boi deu um impulso, subiu até a superfície e tomou um grande gole de ar. Em seguida fez algo inesperado. Voltou até Cauê e encostou o focinho em seu peito antes de seguir seu caminho rio adentro. Quando emergiram, Cauê respirou fundo, ofegante. Yara apareceu ao lado dele, sorrindo. "Quem salva o rio, salva a si mesmo", disse ela, tocando levemente o ombro do menino. "Você tem um coração que escuta, Cauê. Quase ninguém mais tem isso." Cauê corou.
Eu só não gosto de ver ninguém sofrer. E é por isso que a floresta te escolheu, disse a sereia com uma expressão suave e profunda. Quando o rio te chamar novamente, não ignore. Nossas histórias ainda vão se cruzar. Um vento frio soprou sobre a água, e Yara começou a afundar lentamente, como se dissolvesse na própria escuridão líquida. Tchau, Cauê, sua voz ecoou. Tchau, Yara, obrigado, respondeu ele, sentindo uma paz estranha no peito. Quando a sereia desapareceu por completo, o rio voltou a cantar, pássaros voltaram a gritar, e a floresta respirou de novo, como se estivesse aliviada. Cauê saiu da água sentindo que algo dentro dele tinha mudado. Não era apenas um menino da mata. Não mais. Agora carregava a confiança dos seres que viviam entre o visível e o invisível. E ele sabia, outras presenças ainda o esperavam, escondidas entre sombras e sonhos. Capítulo 3 – A Onça de Olhos de Estrela. A noite caiu pesada sobre a floresta. Era uma daquelas noites em que o céu parecia sem fim, um pano escuro bordado com milhares de pontos brilhantes. Cauê havia acendido uma pequena fogueira perto de sua rede, não por medo, mas para aquecer a brisa úmida que soprava do rio. Ele ficou algum tempo olhando para as brasas crepitando, pensando no dia que tivera. O reencontro com o Curupira, a presença mágica de Yara no Rio Negro, o peixe-boi salvo. Tudo parecia um sonho embalado pela própria mata. Mas a floresta tinha mais a contar. Sempre tinha. O vento mudou de repente. Ficou mais lento, mais denso. O silêncio caiu como um manto. Nem um grilo, nem uma coruja. Nada. Cauê se sentou, atento. Tem alguém aí? Perguntou em voz baixa. Não houve resposta. Mas havia olhos. Ele sabia. Podia sentir. O brilho suave começou entre as árvores, 2 pontos dourados que se moviam devagar. O menino se levantou na mesma hora. Seu coração bateu forte, mas não de medo. Era como se reconhecesse aquele brilho sem lembrar de onde. Os olhos se aproximaram, e quando emergiram da escuridão, Cauê sentiu seu fôlego sumir. Era uma onça. Mas não uma onça comum. Sua pelagem era negra, tão escura quanto o céu acima. E os olhos pareciam conter todo o firmamento dentro deles. Estrelas minúsculas cintilavam nas pupilas, como se cada piscada fosse uma constelação viva. Ela parou a poucos metros de Cauê, e não rosnou, não levantou as orelhas. Simplesmente o observou. Cauê ficou imóvel por instinto. Mas algo dentro dele dizia, não corra, não lute, não tema. Então ele respirou fundo, firme, deixando o próprio coração falar. Você é real? Sussurrou. A onça deu um passo em sua direção. Suave, silencioso, quase flutuante. Cada vez mais perto. Cauê não sabia se deveria recuar. Mas seus pés não se mexeram. Era como se raízes invisíveis o mantivessem ali. Quando a onça estava tão próxima que ele podia sentir o calor de sua respiração, ela fez o inesperado. Inclinou a cabeça e encostou a testa na mão do menino. O mundo ao redor explodiu em luz. Cauê viu a floresta, mas não com os olhos. Viu a energia pulsante dentro das árvores. Viu rios como veias brilhantes. Viu animais como chamas de vida. Viu espíritos caminhando entre troncos, invisíveis à maioria dos olhos humanos. Viu tudo isso em um único golpe. E então ouviu uma voz grave, profunda, ecoando não no ar, mas dentro de si. Cauê, filho da mata, você enxerga além da pele do mundo. Quem é você? Perguntou, sentindo lágrimas quentes nos olhos. Sou a onça de olhos de estrela, guardiã das fronteiras entre o visível e o oculto. E venho para lhe mostrar o que está adormecido dentro de você. A luz se intensificou, envolvendo tudo ao redor. A fogueira parecia um ponto distante. As árvores se tornaram sombras. A voz continuou. Você carrega a coragem do fogo dada pelo Curupira. Carrega o coração da água presente de Yara. E agora carregará a visão da noite, meu dom para você. Cauê sentiu uma energia atravessar seu corpo. Não doía. Era como se estrelas tocassem sua pele. Quando abriu os olhos novamente, a onça ainda estava ali silenciosa. Mas os olhos dela agora pareciam menos ameaçadores e mais familiares. Quase humanos. Por que eu? Cauê perguntou. A onça virou-se, caminhou alguns passos e então olhou por cima do ombro como quem chama. Cauê a seguiu. Eles chegaram a uma clareira iluminada apenas pela lua. O chão brilhava levemente, como se estivesse coberto de poeira dourada. A onça parou no centro e falou novamente, dessa vez, a voz também ecoou ao redor, como se a floresta inteira repetisse. Porque você escuta. E quem escuta a floresta é parte dela.
Você será o guardião da névoa verde, Cauê. O que protege o que não pode ser visto, mas sempre pode ser sentido. Antes que Cauê pudesse responder, a onça caminhou até ele, tocou seu peito com a pata de leve como um beijo e então desapareceu na sombra, dissolvendo-se como fumaça de estrela. A clareira voltou ao normal. A poeira dourada sumiu. Os sons da floresta retornaram um a um. Cauê ficou ali por algum tempo com a mão sobre o coração. Ele sentia a floresta. Sentia tudo. E sabia que aquilo era só o começo. Capítulo 4. O espírito da floresta. A madrugada nasceu silenciosa, pesada, como se algo estivesse prestes a acontecer. Cauê acordou com a sensação de que alguém o chamava. Não era voz, não era som. Era um puxão no peito, como quando o vento leva folhas em direção ao centro da mata. A fogueira da noite anterior havia virado cinzas frias. As estrelas ainda brilhavam alto, resistindo ao nascer do sol. A selva parecia segurar a respiração, aguardando. Cauê colocou os pés no chão úmido, e a floresta inteira tremeu. Não como tremor de medo, mas como se estivesse despertando junto com ele. Eu sei que você está me chamando, disse o menino, em voz baixa. Eu tô indo. Sem saber exatamente para onde, ele começou a andar. As árvores pareciam abrir caminho para ele. Galhos se inclinavam como braços respeitosos, deixando espaço para sua passagem. Folhas brilhavam com orvalho que parecia luz líquida. Até os animais observavam em silêncio, como se soubessem que aquela caminhada não era comum. Cauê avançou até chegar a uma área da floresta que ele jamais tinha visto, e ele conhecia cada canto daquele lugar. A clareira era enorme. As árvores ao redor eram tão antigas que pareciam tocar o céu com seus galhos enrugados. No centro havia uma névoa que não se movia com o vento. Uma névoa que pulsava, respirava como um ser vivo. Cauê sentiu o coração disparar. A névoa começou a se mexer, subindo, se espiralando, tomando forma, braços, tronco, rosto. Era como assistir uma montanha acordar depois de milênios de sono. A figura era gigantesca, feita de luz verde e raízes. Suas veias eram cipós, sua pele era casca, seus olhos eram 2 círculos de um verde antigo, profundo e infinito. O menino caiu de joelhos, tomado pela sensação de reverência. A voz veio de todos os lados e de nenhum ecoava no chão, nas folhas, no céu e dentro do próprio coração de Cauê. Menino da mata. O som era tão grave que fazia o ar vibrar. Cauê engoliu seco. Eu estou aqui. Você tem caminhado entre mundos. O mundo dos homens. O mundo dos espíritos. O mundo do mistério. E nenhum destes mundos te rejeitou. A figura se inclinou levemente como se analisasse o menino de perto. Você salvou a vida onde havia dor. Confundiu a ganância onde havia destruição. Ouviu o rio onde havia silêncio. E seguiu a noite onde havia medo. A luz ao redor da clareira começou a dançar, como se tudo estivesse vivo, e estava. Cauê sentiu lágrimas escorrendo sem entender por quê. Quem é você? Perguntou ele com a voz tremendo. A figura se ergueu ainda mais, imensa como as raízes do mundo. Eu sou o espírito ancestral da floresta. O primeiro sopro. A primeira semente. A primeira noite. A névoa se aproximou tocando o chão como dedos suaves. E você, Cauê? Foi escolhido. O menino pressionou a mão contra o coração. Escolhido. Pra quê? O espírito estendeu um braço feito de galhos vivos. Do centro de sua mão brotou uma luz verde intensa, que se transformou em 3 símbolos. 1. Uma chama verde, o dom do Curupira. 2. Uma gota azul brilhante, o presente de Yara. 3. Um fragmento de estrela negra, o toque da onça de olhos de estrela. 3 forças. 3 caminhos. 3 mundos. Você é o ponto entre eles. O que une? O que equilibra? A luz subiu ao céu e caiu sobre Cauê como chuva de energia. Ele arquejou, sentindo calor, frio, vento, água e escuridão estrelada tudo ao mesmo tempo. Eu não sei se consigo, sussurrou. O espírito baixou o rosto até ficar à altura do menino. Sua voz ficou suave, quase humana. A floresta não escolhe os mais fortes. Escolhe os que sabem amar. E você ama, Cauê. Ama o mundo como ele é e como poderá ser. A névoa começou a se desfazer, voltando a se integrar ao ar da floresta. Você será o guardião da névoa verde, o protetor dos segredos, o ouvidor de histórias, o que caminha entre o real e o encantado. Quando as últimas partículas do espírito se dissiparam, a clareira brilhou com uma luz suave e dourada. Cauê ficou sozinho. Ou, não exatamente sozinho. Ele sentia tudo. Cada respiração da floresta.
cada pulsar da vida, cada sussurro mágico. Era como se tivesse se tornado parte da própria alma da Amazônia. Cauê respirou fundo. Eu aceito, disse em voz firme, ainda ajoelhado. Eu vou proteger tudo isso. Sempre. A floresta respondeu com um sopro quente que bagunçou seus cabelos. E assim, naquele nascer de dia nas profundezas da selva, o menino se tornou muito mais do que parecia. Nascia ali o guardião da névoa verde. Se você sentiu algo diferente assistindo essa história, se em algum momento seu coração ficou mais leve, se você acredita que a natureza ainda fala com quem sabe escutar, então eu quero te fazer um convite. Comenta aqui embaixo. O verde me ilumina. Porque o verde é vida. O verde é cura. O verde é proteção. E quando você escreve isso, você não está só comentando. Você está afirmando que escolhe enxergar além do que todo mundo vê. Que você escolhe sentir. Que você escolhe cuidar. Eu quero saber quem aqui também carrega essa luz.